Como se libertar da angústia interior? A angústia é uma experiência psicológica de grande incômodo. Ela pode ser um fenômeno existencial. Soren Kierkegaard avaliou essa questão de uma maneira muito profunda, esse filósofo existencialista dinamarquês, sobre angústia. E outros filósofos. Hoje ela é objeto mais de estudo da psicologia até do que da filosofia propriamente falando, embora a filosofia sempre fez considerações e reflexões importantes sobre angústia. A verdade é que o que nós precisamos aqui considerar é que, no caso da angústia, nós temos ali fatores que necessitam ser descobertos, ser identificados, né? Desde um nível mais superficial, mais, digamos assim, mais concreto, que tem a ver com a vida nossa, das contingências humanas, das contingências gerais. O que é que eu quero dizer com isso? A vida nossa de relação. Então, se eu estou angustiado com algo concreto, por exemplo, eu sofri de repente uma bala em um relacionamento, eu sofri um revés financeiro, eu experimentei, por exemplo, uma decepção amorosa e eu estou angustiado por isso, tem uma conexão concreta com algo que aconteceu. Eu preciso refletir sobre o que aconteceu e mudar o meu olhar sobre o que aconteceu. Um revés financeiro. Ora bem, as coisas estão aí, mas eu não vou levar para a morte. Estão aí para serem usadas mesmo. Vêm e vão. E da mesma forma que vão e que se gasta e que se perde, pode voltar um dia. Eu não vou agora desperdiçar coisas mais importantes da minha vida por conta de um revés material. Vou trabalhar, vou fazer a minha parte, mas também não vou perder a minha saúde mental por conta de uma perda material. Fazer essa reflexão. Uma decepção amorosa. Ora bem, eu não posso colocar minha vida na mão de outras pessoas. A vivência amorosa foi boa, foi interessante até determinado ponto. Se agora eu experimentei uma decepção, é porque a pessoa também tem seus limites, é também imperfeita, eu vou compreendê-la, e se ela não deseja mais conviver comigo, eu entendo que lamentável para ela, porque perdeu uma excelente pessoa, e naturalmente que eu, se tenho essa vontade, posso me abrir a outros relacionamentos. Se quero isso, posso me abrir a outros relacionamentos. Ou se não quero, eu estou bem e tenho que viver bem comigo mesmo, porque essa decepção amorosa não pode tirar também a minha alegria de viver, não pode também empanar o brilho que eu tenho para as coisas, porque eu não nasci com ela e não morrerei com ela. Eu preciso refletir que a experiência amorosa é de compartilhar felicidade, não dá felicidade àquele que não tem. E da mesma forma que eu vivi antes sem ela, eu agora vou continuar vivendo sem ela. Após conhecê-la, vou ter, portanto, o meu equilíbrio. Afinal, eu preciso conviver comigo mesmo. E talvez essa dor demasiada que se prolonga é o sinal de que alguma coisa não vai bem comigo e que eu não consigo conviver comigo para depois conviver com o outro. E assim por diante. Então, eu vou fazer uma reflexão a depender da situação, a morte de um ente querido que causa angústia e assim por diante. Mas há fenômenos de angústia que não são tão superficiais, concreto ou exógenos assim. Ou seja, não tem uma relação tão aparente ou tão direta assim, tão explícita com algo que acontece. A pessoa fica angustiada sem um motivo, ou melhor, sem um motivo aparente. O que fazer diante de uma ocorrência dessa? Ainda assim, fazer reflexão, procurar tentar entender, mergulhar no mundo íntimo para tentar entender e buscar a causa daquilo, o gatilho, quais foram os elementos que acionaram, que desencadearam esse fator de perturbação, né? Para tentar encontrar um conflito que pode ter origem numa situação da infância, numa situação mal digerida, em pequenas coisas que foram acumulando, até que resultou em um processo de angústia mal resolvido, em alguma conduta moral que nós tivemos, que gerou culpa, que nós absorvemos essa culpa e ficou inconsciente e agora resultou numa angústia. A verdade é que a angústia é um sentimento que pode aparecer isolado, pode parecer como sendo um fator que desencadeia outros problemas, inclusive quadros clínicos, psicológicos e psicopatológicos, e pode ser uma consequência, um reflexo ou um desdobramento de um transtorno já instalado, de um quadro já instalado. Por exemplo, o quadro da depressão. É muito comum em depressão haver também angústia. O paciente, no momento da angústia é diferente de ansiedade. Ansiedade é essa aceleração, essa inquietação e até uma certa euforia,
essa agonia, como se diz popularmente, né? A angústia é um aperto por dentro, é uma compressão por dentro, é uma coisa desagradável que é difícil até da pessoa que passa explicar. É um mal-estar por dentro, uma espécie de como se a pessoa estivesse morrendo por dentro e tudo estivesse se destruindo por dentro. É um vazio que dá e ao mesmo tempo um incômodo que se remexe. Eu estou tentando colocar em palavras, mas é muito mais difícil. Quem passa por angústia ou já passou por angústia sabe do que é que eu estou falando. Então é difícil até para o paciente, por exemplo, em tratamento psicoterápico e psiquiátrico, explicar o que é que ela sente. Quando ela tem muita dificuldade de explicar, na área da depressão, já há uma grande possibilidade de ser uma angústia. Porque angústia é um fenômeno difícil de explicar em palavras simples, em palavras do senso comum. Então, a angústia pode ser um sintoma de um quadro depressivo. Nesse caso, de quadros emocionais mais contundentes, é necessário que a pessoa faça uma experiência psicoterápica, às vezes psiquiátrica, que possa recorrer a uma ajuda especializada, porque às vezes sozinha ela não vai dar conta e ela possa ser ajudada por alguém que seja experiente, que conheça o assunto, que seja um técnico, que ajude ela a se libertar do problema e fazer também a sua parte. A angústia também pode ser motivada por uma interferência espiritual, uma assédio espiritual, que aí gera processos de angústia, né? Pode ter também fatores e raiz espiritual. Quando o indivíduo tem uma tendência já a ficar angustiado, ou seja, como se fosse uma espécie de estrutura emocional, uma constituição interior que faz ele constantemente se sentir angustiado, mais razão ainda de ele buscar tratamento especializado, de ele buscar um acompanhamento, de buscar gerir essas coisas, né? E também um indício de que talvez ali existam raízes de reencarnações passadas. Raízes de experiências do passado, matrizes do passado, mal solucionadas, que vêm agora na experiência atual, talvez tendo origem na culpa que o espírito encarnado vivenciou em outra encarnação por causa de atitudes morais e éticas inadequadas e que gerou essa consciência de culpa. Em todo caso, avaliar o problema, fazer esse processo de investimento interior e nunca se esquecer da sua parte. A prece, a tentativa de mudar e de modificar os pensamentos e a mudança de comportamento moral para melhor, que vai dar uma certa dignidade ao paciente, uma certa sensação de bem-estar e de gostar de si mesmo. É uma terapia de auto-amor, inclusive, a reforma moral, para poder, inclusive, ajudar no tratamento, seja no tratamento químico, seja no tratamento psicoterápico, psicológico, psicoterapêutico. E por fim, considerar que na angústia nós podemos também extrair sempre algo de bom. O que significa dizer o que é que aquela angústia quer me ensinar. Não apenas me ensinar no sentido de um aprendizado, de uma conduta que eu tenho mantido, que eu tenho que mudar. Não é apenas isso, mas para onde a minha angústia quer me levar. Qual é a mensagem que ela quer apontar, me apontar para. Ou seja, não é apenas um sintoma que deve ser reprimido, claro que deve ser controlado com medicação, a depender do quadro patológico, mas não é um sintoma que deve ser totalmente deprimido, mas deve ser entendido, acolhido para ser superado, diluído, mas para onde eu estou sendo apontado, para onde ela quer que eu veja. É como se a angústia fosse um dedo que estivesse me apontando para alguma coisa. Para onde eu vou, com essa angústia? Então é mais ou menos essa ideia que nós precisamos extrair a mensagem simbólica de um fenômeno desse, de natureza psicológica, de natureza emocional, de caráter espiritual ou de gênero existencial.